Nas últimas as duas apresentações, a gente nos colocou no período do tempo de Augusto de Jacó, e a gente viu isso em duas linhas do fim de Israel antigo, ali depois da cruz, e também depois do batismo, a tentação de Cristo ali no deserto. Então a gente começou a olhar para o sonho de Ellen White. Ela teve em 1968, e quando a gente leu ali naquela passagem e a gente colocou isso numa linha, a gente lê, a gente vê que aumenta ali a intensidade na jornada em cada ponto. Tem apenas uma porção. A maior parte desse grupo não começa essa jornada, apenas uma porção começa essa jornada, mas eles começam de uma forma meio confortável, assim. E em cada ponto dessa jornada, aquele caminho se torna mais e mais difícil. Eles têm que deixar as coisas para trás, as coisas que fizeram essa jornada confortável, a bagagem, as carroças, os cavalos. Eles não têm, no início, eles não tinham nem que andar no início. E naquele período inicial, Deus tinha que ter conduzido eles de uma forma especial, porque eles não tinham deixado suas bagagens para trás. Uma vez que eles estão prontos a andar, que eles são ali, deixam essas coisas para trás. Eles não sabem, eles estão agora segurando as cordas, eles estão confiando em Deus. Ninguém pergunta sobre o que está segurando elas. As cordas começam pequenas, elas crescem a partir do tempo, ao caminho, ao eles irem no caminho. Começa pequeno a corda e depois fica o tamanho de uma pessoa ali. Então eles começam segurando nas suas mãos, e depois eles têm que segurar o seu corpo todo nas cordas. Então eles deixam os sapatos, as meias, e naquele ponto ela menciona como que em cada ponto as pessoas se perdem, né, durante esses pedaços. E o que está lá embaixo deles? Ela descreve, tem músicas em 4 formas diferentes, mas a tese acho que é relevante essa questão. Eles têm uma música de guerra, eles também têm música de dança e de gracejo banal, gargalhadas misturadas. Então tem mais de uma experiência, tem gritos de angústia também, que eles ouvem aí desse abismo que está embaixo. E aí as pessoas caem, parece, desse caminho. Algumas pessoas, né? Ela marca pessoas caindo desse caminho nesse ponto do tempo ali, que a gente identificou pelo contexto da linha como sendo entre 2012 e 2014, o período que as pessoas caem desse caminho no abismo. Ali onde tem um shake, uma sacudidura grande interna no movimento, né? Com Path of the Just. Tem um período no tempo onde ela diz que se torna muito mais intenso. O perigo aumenta. E aí ela fala que tem um momento ali, que eles colocam todo o peso ali nas cordas. A gente marca isso em 2014. É ali onde o segundo anjo chega e essas linhas se tornam muito mais de vida ou morte. Se você não acredita nas linhas nessa história, onde todo o peso está nessa corda, aí você vai cair no caminho, entendeu? E muitas pessoas fizeram isso nessa história. Uma irmã mencionou sobre a profecia de 18 de julho. O que estava errado com esse pessoal? Aí ela está falando ali atrás, alguma coisa ali atrás já estava errada. E ali no início do quiasma, ali nesse período, 2014 a 2019, as pessoas não estavam mais dispostas a sustentar todo o seu peso nas cordas. O Future for America não estava dispostos a fazer isso. O FFA, né? O Future for America. Por que eles não estavam dispostos? Eles não estavam fazendo isso, mas por quê? Porque o que elas
cordas representavam? As cordas eram parábolas, metodologia de parábolas. E nesse período de tempo, o que isso está dizendo para eles, essas parábolas? O que está dizendo para o FFA? Igualdade, igualdade, igualdade. As parábolas, as cordas, estão dizendo para eles que essa toda conservadora, mentalidade evangélica, nacionalista, toda essa mentalidade assim era incorreta. Isso que a parábola estava ensinando a eles. Isso era muito peso para eles, era muito um teste muito grande para eles. Então eles caíram no caminho, no mundo tenebroso ímpio abaixo. A corda, as parábolas, o ensino parábola é a única forma que você consegue eles não usam metodologia de parábola, o FFA. E pensar que tem uma mensagem nesse período ali do abismo também é rejeitar ensino por parábola. Então, em cada ponto, ali naquele ponto, as pessoas caem no caminho. Então, a gente vem agora para esse período ali que está acontecendo do abismo. Eles estão colocando todo o seu peso para colocar no outro lado. Todo o suporte mundano é tirado. A gente falou sobre esse suporte mundano, né? E isso representa de forma individual para algumas pessoas. Existem duas linhas de Cristo, duas linhas que está mostrando se a gente acredita em um movimento ativista liberal, isso não pode ser defendido nas linhas e isso vai nos jogar ali no abismo. Se a gente acredita em nacionalismo, se a gente acredita em sexismo, não apenas em questão de serviço, se é isso... Gente, tá um pouco complicado, mas vamos lá. Ela tá falando bem assim, tem alguns tipos de pessoas que tá indo. Muita gente indo para muito liberal, sendo ativista, achando que o movimento tem que ser ativo, assim, gritando com tudo, e o outro sendo muito conservador, sexista. Esses dois estão errados. Essas duas coisas vão levar para você cair no abismo. É isso que ela tá dizendo. Tá difícil traduzir pela palavra. Ok? E para muitos, isso faz com que o caminho, esse período, faz isso uma agonia. Eu não quero sugerir que todo mundo que está ali lutando está falhando. Eu não quero dizer que as pessoas estão aqui por uma questão errada. Olha só para Tiago White e Ellen White. O que eles olham para a corda e fazem? Eles questionam onde que essas linhas estão, essas cordas estão, o que está segurando isso? Então ele questiona, Ellen White questiona. Todo mundo está ali sofrendo, lutando. Essa experiência do tempo de angústia de Jacó. Mas a gente tem que vir ao ponto onde, por fé, a gente diz, Deus segura as linhas. Isso é por isso que eu disse que há 2 semanas atrás eu perguntei a todo mundo, eu pedi para todo mundo, volte para essas linhas e vamos nos colocar ali, saiba onde você está nas linhas. Essa linha, você vai segurar nisso, vai nas linhas e bote os seus braços nessas linhas e acredite, e isso vai mostrar o que é verdade e o que é erro. Nessas mesmas apresentações eu falei sobre organização e
Eu só quero mostrar um exemplo do perigo na qual nós estamos. Teve um conflito entre aquelas apresentações de 2 semanas atrás e hoje. Eu não vou nomear o irmão, mas tem um irmão, e ainda ele se considera como parte do movimento, esse irmão, mas em rejeição à liderança. Ele está rejeitando a liderança. Tem uma questão do sexismo. Okay? Ele escreveu para mim muito triste sobre uma disciplina que aconteceu contra ele. E o que eu fiz foi mandei para ele uma apresentação das últimas 2 semanas. Eu mandei uma apresentação feita na Austrália, sábado, e essas apresentações, através das linhas de reformas, a gente falou sobre organização. Se você assistir essas apresentações, você entende por que a liderança fez o que fez. E ele respondeu para mim da seguinte forma: o que você disse nessas apresentações não é nada novo. Isso tem existido ali antes, não tem nada novo que você vai trazer nessas apresentações. Eu não irei aceitar, eu não irei assistir. Então essa pessoa não assistiu essas apresentações que eu falei para ele, dizendo que eu não estou ensinando nada novo, dizendo que eu estou voltando para as linhas de reforma e que a gente já tinha essas linhas de reforma. E ele diz: você está repetindo essas mesmas coisas de novo e de novo. Ele está falando para Tess. Esse é um homem que acredita que ele tem uma nova mensagem que o movimento tem que aceitar. Eu ouvi partes disso. São coisas que a gente já ensinou, então eu não entendo isso, mas ele acredita, essa pessoa, que ele tem uma voz e uma mensagem que o movimento tem que ouvir. E ele não irá assistir mais nenhuma apresentação da Tess, porque a Tess está apenas repetindo e não está trazendo nada novo, e a Tess só está falando coisas que já existiam, então essa pessoa não vai assistir. Então ele provavelmente não está assistindo agora, e ainda está no movimento, conduzindo discípulos para se juntar a ele, e a outros estudos privados, onde ele está compartilhando as ideias deles, de verdade e erro, da natureza do homem, da natureza de Deus. E o entendimento dele de igualdade. Ele não vai assistir mais as apresentações da Tess, porque ela está repetindo as mesmas coisas, segundo a mentalidade dele. Se você tivesse assistido a apresentação das últimas semanas, a Tess falou: vai para Canadá e eu vou repetir as mesmas coisas. E a Tess está fazendo isso, está repetindo. Mas essas linhas estão crescendo ali, desde o tempo em que elas foram nos dadas, ok? Então a gente está repetindo essas linhas, a gente está repetindo o fim de Israel antigo, o início de Israel moderno, a gente vai repetir Atos 27, a gente vai repetir as evoluções. E se a gente não trazer nada novo nessa campal, eu espero que as pessoas tenham sua fé na liderança de Deus, para entender por que nós estamos repetindo isso. Porque são essas linhas que nos atravessam através do abismo. Então, quando a gente não pode dizer: se eu não pegar uma nova linha, uma nova luz, eu não vou segurar nessa daqui, eu não vou acreditar. Existe um crescimento nessas linhas. Mas nesse período de tempo, a gente não tem uma nova mensagem. Então, o que nos segura? O que a gente já está vendo, o que a gente já viu e experienciou nessas linhas. Então, eu quero que a gente volte para Atos 27, e tudo que eu quero que a gente faça, pelo menos nas próximas apresentações, tem algumas coisas que eu quero que a gente veja. Eu quero que a gente nos coloque nas linhas, ali onde a gente está nas linhas. Essas linhas que a gente já recebeu nos últimos 2 anos. A gente não vai passar por todas essas linhas, mas existem algumas específicas que eu quero que a gente olhe. Uma irmã perguntou:
Tem algum... A irmã perguntou, existem alguns estudos... Ela está falando a respeito de estudos privados que criaram e ela vai tratar sobre isso, sobre estudos privados de irmãos que estão fazendo isso, sobre irmãos que rejeitaram igualdade, que estão fazendo estudos privados e ela vai abordar sobre isso em breve. Outra resposta para isso. A Tess está falando agora sobre grupos de WhatsApp. Ela está falando meio assim... Ela acha que as pessoas pensam que luz vai vir por ficar debatendo no WhatsApp. E isso causa mais dano, de acordo com a visão da Tess. Ok? Então a gente vai voltar para Atos 27. Eu quero que a gente nos coloque nas linhas aqui. Então a gente vai mover para um novo estudo. Então eu não vou... Eu quero que a gente consiga ver aqui no quadro todo. Atos 27 nos dá 2 linhas de reforma. 2 navios, Adramitium e Alexandria. Esses não em português. Então eu quero desenhar aqui uma dispensação particular aqui, no 11 de setembro até o decreto dominical. Qual é o tema dessas linhas aqui? Alguém poderia me dar o tema ali, digitar no chat, na caixa de perguntas e respostas? Alguém poderia me falar qual é o tema? O tema da linha? As pessoas dizem 2520, marcação de tempo, as pessoas estão respondendo. Atos 27 vai nos levar de 11 de setembro até o decreto dominical. Então, o tema da linha toda é... 11 de setembro, ele para o marco, para ali o navio de Adramitium, é o marco ali, 11 de setembro é Sidom, ok? Quando ele passa em Sidom. Depois de Sidom, vem Chipre. Eu vou concordar com a resposta que fala em instituição. Isso são 2 instituições, os navios, são 2 instituições. Quais são essas 2 instituições? Tá no plural. Ela está escrevendo ali Chipre. Estados Unidos e Igreja Adventista. Concordo. Então existem 2 instituições, os Estados Unidos e o Adventismo, ambos levantados ali em 1798, e ambos vão passar ali por essa experiência de 1798 até o decreto dominical. No decreto dominical essas instituições são destruídas, eles chegam ali ao seu fim. Então no navio de Adramitium, isso leva de Sidom até Chipre, para Mira, ou Mirra, não sei como é que é. Mira ou Mirra. Cidade de Licia. É, 9/11,
A gente tem ali 11 de setembro, clamor da meia-noite e o decreto dominical. Então, nessa linha, tem apenas um marco para meia-noite e o clamor da meia-noite. Onde que a gente tem um precedente para fazer isso daí? Um marco para meia-noite e para clamor da meia-noite. Onde mais a gente tem um marco para meia-noite e clamor da meia-noite? Um marco só para essas duas coisas. Ela escreveu ali tearing, né, que significa tardança. Ali embaixo de Sidom. E ali ela está escrevendo... tem outra história bíblica que vai te levar de 11 de setembro para um marco, sendo ele meia-noite, clamando à meia-noite. Qual é essa história? Mateus 25, a parábola das 10 virgens, onde a gente pega ali meia-noite, clamando à meia-noite. Então, se você fosse para Mateus 25, verso 5, enquanto tardando o esposo, tosquenejaram todas. Então, o verso 5, qual é o marco do verso 5? A tardança, ali eles dormem. A tardança a gente marca em 11 de setembro. O que Paulo fez em Sidom? Ele tardou. Então a gente tem Sidom ali alinhado com 9/11, com 11 de setembro. E tem a tardança ali. Verso 6. E na meia-noite teve um clamor. Aí vem o esposo, né, sair para encontrá-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e acenderam suas lâmpadas. Depois disso tem a porta fechada. Então aí tem o tempo de tardança, verso 5. Tem ali a porta fechada no outro lado, no final. E ali no meio fala de meia-noite, clamor da meia-noite, como sendo um marco. Então, isso não é uma coisa que não tem nenhum precedente, essa questão de fazer meia-noite, clamor da meia-noite junto. E qual é a experiência que eles têm ali nesse marco de Chipre? Então, a gente sabe que nesse tempo ali da meia-noite, clamor da meia-noite, que é combinado em um, ele começa ali, ele passa ali pelo mar de Cilícia e Panfilha. Isso é a destruição de uma nação feita de todas as tribos. Então, o que está sendo tá sendo derrubado ali? Está sendo... O que você tem crescendo ali? E o que você tem derrubando? Você tem crescendo ali um unilateralismo. Então, aos Estados Unidos... Você pode pegar isso de algumas formas diferentes. Você pode ver a queda do sexto reino e a ascensão do sétimo reino. Você pode ver aí também a queda do globalismo e a ascensão do nacionalismo. E da mesma forma também a queda do adventismo e a ascensão desse movimento. Então tem algumas aplicações diferentes que você pode fazer desse período de tempo ali. Mas essa experiência começa aqui. Ocorre entre Chipre e Mira. Em Chipre, o que eles encontram nessa história ali da meia-noite e clamor da meia-noite? Você tem 2 falsos profetas. Você tem Simão Mago e Elimas. Então, a gente não vai entrar muito em detalhe nisso, de toda a linha de reforma. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas só para nos lembrar o que a gente fez ano passado. Em 2018, para o ano passado. A gente fez aplicação. Eu não sei se todo mundo entende isso claramente, que quando Atos 27 foi ensinado nos últimos 18 meses, a gente fez uma aplicação no entendimento para Elimas e Simão Mago. Desde o início do compartilhar ali de Atos 27 em 2018,
A gente estava fazendo ponto desde lá que existe uma mensagem de contrafação interna ao Clamor da Meia-Noite. A gente começou a explicar isso muito cedo ali. Então a gente pegou essa história e a gente fez uma aplicação. A Limas, ele é judeu, mesmo que ele tem 2 nomes. Ele tem um nome árabe e um nome judeu. Eu acho isso interessante. Mas o profeta interno é Simão Mago. Ele é um membro batizado do movimento. Ele tem uma mensagem de contrafação. Ali no ponto onde você espera ter a mensagem do Clamor da Meia-Noite. E quem é que a gente fez esse sendo Simão Mago? Se a gente fosse nomear agora, eu acho que agora ninguém se importaria de falar isso, que ali é o Teodor, o Simão Mago. Que ali, bem quando a gente teve o Clamor da Meia-Noite, quando a gente estava usando time setting na marcação de tempo, ele vem ali com uma outra versão. Ele vem isso com uma mensagem de contrafação a ensino de parábola, uma mensagem de contrafação ao Clamor da Meia-Noite. Então, quando a gente pegou essa parábola, a gente fez uma aplicação, que ali na instituição tem uma contrafação ao Clamor da Meia-Noite. E enfim, tem uma mensagem de contrafação. E a gente usou isso para identificar, para preparar as pessoas para o que já estava ali se desenvolvendo dentro do movimento. Então, no escala de Atos 27, isso foi uma aplicação, ok? Então, a gente tinha que olhar para isso de novo e ver a aplicação nessa escala ali, de 9/11 até o decreto dominical. Agora a gente está falando de 2019 a 2021. A gente está falando agora do período de tempo que a gente está agora. Não no Clamor da Meia-Noite, que é o período de 2018. Não nesse aumentar que a gente... O navio de Alexandria. Eu quero falar a respeito aqui. O navio de Alexandria, eu não vou desenhar toda a jornada de 1798, desde ali. A gente vai fazer isso mais uma vez de 11 de setembro até o decreto dominical. Então agora, no navio de Adramítio, tem aí essa questão do marco da meia-noite e Clamor da Meia-Noite. Mas no de Alexandria tem essa divisão. Tem a meia-noite e o Clamor da Meia-Noite separado. Lembrem-se que o tema é instituições. A pergunta foi feita: qual é a ameaça externa em 2018 e 2019 em termos dos 2 falsos profetas? Essa pergunta fizeram. Alguém gostaria de responder isso? Alguém gostaria de dar uma sugestão no chat?
que estava acontecendo externamente naqueles marcos em 2014, 2016, 2018? Então, o irmão aqui respondeu no chat. 11, isso é a profecia de Trump versus o Fahrenheit 11.9. Ela iria concordar com isso, os dois documentários, né? Então, externamente, você tem duas fontes de informação. Internamente, você tem duas fontes de informação. Então, tem uma fonte de informação verdadeira e outra falsa, ok? E externamente, quem é? O Michael Moore, com aquele documentário Fahrenheit November 9, né? Ele tá falando lá que Trump é o último presidente, linkando ele com 9 de novembro, com os eventos que têm acontecido na história. Esse é o Michael Moore, o profeta verdadeiro externamente. Mas aí você tem o profeta falso, né? Que é esse documentário aí, A Profecia de Trump. Parece que fala que Trump foi levantado como um profeta, alguém para resolver as coisas. E isso divide os netineus, e isso... Eu espero que a gente consiga ver que aquilo que aconteceu lá continua acontecendo e continua dividindo a instituição, essas instituições, né? E uma casa... Então a gente tem um profeta externo e também você tem profetas internos e externos, sendo falsos e verdadeiros, interno e internamente. Você tem o sexismo, o nacionalismo, a homofobia, isso também como sendo parte das características do falso profeta. Ambas as fontes de informações usam profecia bíblica para justificar seus posicionamentos. Ambos os lados usam ensino. Todos os lados corretos usam princípios de parábola. Michael Moore usa 9 de novembro, a história da Segunda Guerra Mundial, também ele faz como se fosse parábolas, ok? Então, voltando agora para Alexandria, existe agora essa divisão de meia-noite para o clamor da meia-noite. Agora, quando a gente fala sobre essas linhas, no contexto, eles estão falando sobre os Estados Unidos e o Adventismo. São as linhas das instituições. Então, quando a gente fala sobre dois falsos profetas nas linhas das instituições, isso se relaciona a esse movimento de forma... Seria isso para esse movimento, exatamente? Eu quero sugerir que, na verdade, não. Eu quero sugerir que, se a gente vai discutir isso, a gente deveria pensar sobre a instituição e o que está acontecendo com a divisão na instituição. E eu acho que eu vou fazer isso de uma forma mais ampla em outro tempo. Só quero que a gente comece a pensar sobre isso. Então, quando a gente fizer isso numa próxima vez, as pessoas podem trazer ali suas perguntas, seus pensamentos. Mas isso está descrevendo profetas falsos no nível de instituições. Existem dois, né? Falsos profetas. Alexandria, o navio divide ali. A meia-noite do clamor da meia-noite. Tem 11 de setembro ali. E depois tem a meia-noite, um anjo desce para Paulo e dá para ele uma mensagem. Isso é 2019. O que foi essa mensagem? É um aumento de conhecimento de qual marco? O anjo está advertindo Paulo que vai ter um naufrágio.
Então, aumento de conhecimento desse marco ali do decreto dominical. Essa é a dispensação do early rain, da chuva temporã para os 144 mil. Por isso que a gente está vendo Paulo ir ali através dessa experiência. Ele representa os 144 mil. E ele tem um aumento de conhecimento sobre o decreto dominical, que é o naufrágio. Então a gente tem ali uma mensagem descelada, um anjo descende, ele dá um aumento de conhecimento sobre o naufrágio. 2021, na meia-noite, teve um clamor. Agora, no clamor da meia-noite ali, eles conseguem medir a distância, tem um clamor ali. Então agora você tem ali o símbolo de tempo ali no clamor da meia-noite, nesse marco. Então onde que a gente está nessas linhas de reformas? Nessa linha de reforma. A gente está aqui. A gente está entre entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. Então, em 2019, o que a gente teve? Um aumento de conhecimento no marco do decreto dominical. O que a gente entendeu foi o quê? A gente entendeu mais do decreto dominical. A gente entendeu que o decreto dominical tem alguma coisa a ver com nacionalismo, sexismo e homofobia. Em 2019 a gente entendeu isso mais, que tem isso a ver com igualdade. A gente pega isso da história da escravidão na América, pegando ali de 1850 ao 1860. Então a gente teve o nosso aumento de conhecimento. E naquele mesmo tempo que a gente estava tendo o nosso aumento de conhecimento, a gente teve esses dois falsos profetas que estão pregando uma mensagem homofóbica, nacionalista e tudo mais, e estão usando a Bíblia para justificar isso. Nacionalismo, sexismo e homofobia. Então a gente está ali na história do aumento de conhecimento. E no momento ali que esse aumento de conhecimento é primeiramente pronunciado, e quando ele chega ali, e quando ele alcança ali um cry, né, um clamor, aí sim o tempo vai ser dado, da distância daquele tempo e ali até o decreto dominical, daquele tempo até o naufrágio. Então a gente sabe onde a gente está em Atos 27, a gente pode ter a certeza que exatamente quando a gente deveria ter esse aumento de conhecimento, a gente teve. A gente começou essas apresentações fazendo a linha dos 144 mil e depois dos sacerdotes levitas e dos netineus. E quando a gente fez isso, a gente foi capaz de identificar que o aumento de conhecimento para os 144 mil tinha que acontecer no mesmo marco que Ráfia, ok? Do fechamento da porta da graça para o primeiro grupo. Okay? Então, na estrutura dessas linhas, elas pedem que você tenha um aumento de conhecimento ali em Ráfia. Okay? Um aumento de conhecimento do decreto dominical em Ráfia, okay? Que é o fechamento da porta para os sacerdotes. Então, isso aconteceu exatamente ali, quando era para ter esperado. Foi a campal da Alemanha, ok? Então, eu espero que a gente tenha... Então, não existe nenhuma necessidade para que aquela mensagem de igualdade mude o nosso entendimento... Peraí, eu não consigo entender. A gente poderia ter feito linhas... Quando fala ali de Éden aí, é Éden quando fala de nacionalismo, Éden a Éden quando fala sobre sexismo. A gente poderia ter feito isso e dado a mensagem de igualdade sem mudar a nossa definição do pecado decreto dominical. A gente não precisava ter mudado o pecado decreto dominical para dar a mensagem de igualdade em 2019, mas naquela campal mudou isso. Ali em 2018, quando a mensagem de clamor da meia-noite foi dada, não foi ali, mas foi em 2019, ok? Em 2019 que teve... o entendimento correto do decreto dominical não poderia ter acontecido em 2018,
Mas tinha que ter acontecido em 2019, porque ali era o fechamento da porta da graça, o fechamento da porta, desculpa, dos sacerdotes, ok? E ali é o marco que é o aumento do conhecimento do decreto dominical na linha, ok? Então a gente pode olhar para isso e ver como que isso nos dá segurança. Então o que ela está falando ali, basicamente, tentando resumir, é que, tipo assim, a mensagem de igualdade poderia ter vindo, entendeu? Sem ter esse aumento do conhecimento do decreto dominical, mas veio o aumento do conhecimento do decreto dominical também, entendeu? Em 2019. Tá? Então a gente está refinando o nosso entendimento do que esse pecado dos Estados Unidos é. Isso começa a aumentar, a gente está nesse aumento, ok? Nesse aumento de conhecimento, e a gente sabe que o clamor vai ser dado. A gente vai ter um entendimento mais completo do que esse marco do decreto dominical se parece, ok? A gente vai ter mais e mais entendimento. Por mais que parece fácil agora de dizer igualdade, o marco é mais complexo, ok? Igualdade sobre que assunto? É uma coisa que se relaciona com nacionalismo, que se relaciona com sexismo, que se relaciona à homofobia? É alguma coisa no Congresso? É alguma coisa no judiciário dos Estados Unidos? Entendeu? Então a gente vai ter um entendimento mais completo. A gente está nesse aumento de conhecimento dessa mensagem, esse avolumar. O aumento do conhecimento foi dado, assim como o aumento de conhecimento foi dado, a formalização vai ser dada da mesma forma, ok? Então vou apagar, ok, aqui o quadro. A gente está um pouco sem... Se tiver alguma pergunta, coloca aí no perguntas e respostas, no quadro de perguntas e respostas, ou no chat. Pode fazer em português, alguém traduz aí, se alguém tiver pergunta. Nenhuma pergunta? Ok. Então, eu quero começar com... Eu quero começar com Atos 27. Eu queria ter começado com Atos 27, porque isso nos dá essa história ali, desse aumento de conhecimento. E o decreto dominical como sendo a porta fechada, a questão da instituição. Isso nos dá mais âncora, né? Uma âncora a respeito para entender essa história. Porque enquanto isso fala dessa instituição, essa mesma dispensação que a gente desenhou ali também é o aumento de conhecimento ali, como sendo a chuva temporã para os 144 mil. Okay? Então a gente pode olhar por duas perspectivas. É o aumento de uma mensagem que vai mostrar a queda deles no decreto dominical. E também a chuva temporã para os 144 mil. E a gente olhou para isso em duas perspectivas. O que eu quero que a gente vai agora é onde eu acho que a gente deve revisar antes de a gente ir para uma outra linha, ok? Eu quero que a gente volte e veja a linha das revoluções. Se a gente não entender onde a gente está nas linhas das revoluções, isso vai nos ajudar a ver onde a gente se encontra em outras linhas de reforma. Então, para entender aqui as linhas das revoluções, para a gente entender que a linha das revoluções, a gente precisa voltar e ver como que elas foram desenvolvidas naquelas linhas. Tem algumas perguntas aqui. Uma pessoa perguntou: se você não se
Você teria como clarificar em relação ao aumento de conhecimento que já aconteceu na linha dos 144 mil? Teria como você clarificar? Então, se eu puder lembrar aqui a vocês sobre essa linha. Ellen White vai te dar esses 3 marcos aqui, decreto dominical, fechamento da porta da graça e segunda vinda. A gente construiu 1989, 11 de setembro, mas os outros 3 existem. Mas a gente sabe que a gente começa a dar uma mensagem no decreto dominical, né, para o mundo. Isso aqui, o ano 34, na história de Cristo. E a gente concorda que isso foi o ano 34, para o fim de Israel antigo, a linha do primeiro advento, né? Então, antes que as pessoas judias pudessem ir para o gentil no ano 34, o que tinha que ter acontecido? Teve uma preparação sistemática do povo de Deus para conseguir fazer esse trabalho, para fazer esse trabalho. Então, tudo que a gente construiu, onde a gente construiu esse 1989, 11 de setembro, e essa experiência, isso a gente construiu para a nossa linha, que é essa preparação que tinha que acontecer para que a gente pudesse ter dado esse alto clamor para o mundo, para que a gente possa dar. Isso aconteceu ali com João Batista, com Cristo, com os discípulos, ok? E a gente foi capaz de construir para a gente entender o que tem que acontecer no Adventismo antes do decreto dominical, para que a gente possa estar pronto e para ir e levar essa mensagem do alto clamor para o mundo. Então isso daqui é toda essa preparação. E isso se encaixa no modelo de agricultura. O arar, chuva temporã, chuva serôdia e colheita. Toda dispensação tem um aumento de conhecimento. A gente está aqui. Isso daqui é 2019, aqui é 2021. Normalmente a gente fala como isso sendo Ráfia e Pânio, que são batalhas que encontramos em Daniel 11. Então a gente está ali no aumento de conhecimento. Quando o decreto dominical chega para o povo de Deus estar preparado, se você não consegue entender o que é o decreto dominical, o que aconteceu, como é que você ia ser capaz de ir e advertir o mundo daquele marco? Você não ia ter descoberto. Então, antes do decreto dominical, a gente tem que ter os eventos externos que estão acontecendo, que estão construindo para esse decreto dominical. Isso acontece através de um aumento de conhecimento e uma formalização. Então, sim, a gente já está nesse período. 2019 foi o aumento de conhecimento. 2021 vai ser a formalização. Em Atos 27, por causa daquela linha da instituição, você consegue chamar isso de meia-noite, clamor da meia-noite, e ali o decreto dominical como sendo o naufrágio, né? A porta fechada para as instituições. Isso daqui são as linhas da... Essa linha aqui é a linha dos 144 mil, ok? Mas tem aí essa mesma questão desse aumentar do conhecimento do decreto dominical. E tem ali começa em 11 de setembro uma mensagem selada. 2019 tem um aumento de conhecimento e 2021 a formalização. Voltando aqui falando das evoluções, eu quero que a gente se lembre como que a gente chegou a isso.
History. So, I'm gonna draw the line at 144,000. Eu vou desenhar a linha dos 144.000 de novo, mas eu vou fazer isso lá em cima e maior. SL é decreto dominical, tá? Sunday Law. COP é fechamento da porta na graça. E ali é a segunda vinda. Então esse daqui é a linha dos 144.000. A gente tinha esses 3 marcos. Eu quero que a gente foque ali. 11 de setembro, decreto dominical, fechamento da porta da graça. Quando a gente vem para o início de Israel moderno, a história dos mileritas, o que são esses 3 marcos? Alguém poderia me dizer? No perguntas e respostas, esse Q&A ali, Q&A. Qual é o marco de 11 de setembro, decreto dominical e fechamento da porta da graça? Vamos começar com o fechamento da porta da graça. Ah, como ensinado no passado, como sendo ensinado no passado. No passado a gente não falava de 1861. Quando que foi o fechamento da porta para eles? (22 de outubro de 1844. A gente ensinava antes. Então, o fechamento da porta... Foi 22 de outubro de 1844. O marco de 11 de setembro, o que é, então? Era o quê? Uma irmã que desenhou pra gente. Ela diz: 19 de abril de 1844. Isso daí é quando eu ensinava. Eu concordo com o primeiro e o último. Quando sendo 19 de abril de 1844. 9/11, ou 11 de setembro. E o marco da decreto dominical é 21 de julho de 1844. Se alinhando com o decreto dominical. Então a gente tem 19 de abril, 21 de julho e o 22 de outubro. Qual é o tema? Qual é o tema que a gente está seguindo? Acho que é o Midway, né? Não sei. A gente tá seguindo uma história, um fio específico. E a gente tem... A gente está traçando aqui uma história em particular. Por isso que eu botei 19 de abril. Qual história é essa? Qual a história que nos dá uma porta fechada 22 de outubro?
eu quero sugerir que essa história que coloca 19 de abril aqui e coloca 21 de julho até outubro é a história de Mateus 25. Isso daí está tratando aquela parábola e a experiência deles. Então, 19 de abril, o que acontece? Exatamente. As 10 virgens, Mateus 25, qual o verso? O tempo de tardança. Ali você tem um tempo de tardança, em 19 de abril, primeiro desapontamento. Tardança. A gente discutiu isso anteriormente, quando a gente falou sobre Atos 27, que a forma que combina meia-noite, clamor da meia-noite. Então a gente vai marcar, então vou marcar aqui o início desse clamor, 21 de julho. Então você tem 19 de abril ali, o tempo de tardança. Então você tem 21 de julho, o que começa aqui? Começa aqui um clamor, ali o clamor é dado, o noivo vem, vai lá se encontrar com ele. Então quando o noivo vem, é 22 de outubro. Então essa história que nos coloca em 19 de abril, marcando 11 de setembro, então nos leva a gente pelo período do tempo de tardança, leva a gente ali para 21 de julho, agora tem um período de tempo anexado, e ali tem a porta fechada, 22 de outubro, 5 fica para fora, 5 entra, tem a divisão ali. Então essa história que a gente desenhou nessa linha é a história de Mateus 25. Isso está no contexto dessa história que vai... Nessa história vai falar sobre 21 de julho, que na meia-noite teve um clamor, ok? Metade do caminho entre... O meio do caminho entre a primavera de 1844, onde inicialmente se supunha que os 2.300 dias terminariam, e aquele ponto no outono de 1844, a qual se constatou depois que eles realmente se estendiam, apenas um grito como este foi subitamente levantado. Então, metade do caminho ali entre 19 de abril, na primavera de 1844, até 22 de outubro, metade do caminho desse período ali, exatamente a 21 de julho, tem um clamor. Metade do caminho disso daí, um clamor foi subitamente levantado, ok? Em 21 de julho. Na parábola das 10 virgens, isso é a meia-noite. Esse é o marco da meia-noite, que é a metade do caminho. Os mileritas pegaram essa simbologia e chamaram isso de metade do caminho. E eles entenderam isso não apenas como um símbolo, que era metade do caminho, mas eles entenderam que era um cumprimento literal da história deles ali, do clamor da meia-noite, né? Meia-noite. E 21 de julho é exatamente a metade do caminho, entre 19 de abril e 22 de outubro. Exatamente no meio. Então, quando a gente entende a história millerita, isso está falando de 9/11, década dominical, fechamento da Porta da Graça? Quando a gente entende? Não. E aí, por isso que as pessoas estavam dizendo desde o início, alguém já estavam começando a expressar isso. 21 de julho não é o decreto dominical. 1850 é o decreto dominical. 21 de julho... é a meia-noite. Esse é marco do meio. E é o início do clamor para qual grupo? Para o primeiro grupo que é chamado. Então isso é uma aplicação direta agora. Não para, isso é para os sacerdotes, essa aplicação direta primária. Então naquele contexto, naquele contexto, 19 de abril a 11 de setembro e 21 de julho é qual marco? No contexto ali, do sacerdote, 2014. 22 de outubro é qual marco?
2019. 2019. Essa experiência, essa parábola das 10 virgens, está falando sobre um grupo de pessoas. A experiência de um grupo, através do seu período de preparação, essa tardança, e aí eles são acordados por um clamor, eles vão ali e passam por essa porta fechada. Um grupo de virgens que é chamado, e eles entenderam que isso era diretamente eles. Isso foi a experiência dos mileritas. Os mileritas eram um grupo chamado, o primeiro grupo que foi chamado, e na história deles a gente chama eles, né, no caso, de sacerdotes. Isso é a preparação, eles são igreja também, né? A preparação da igreja antes da mensagem ir para o mundo. A preparação de um grupo para dar essa mensagem para o mundo. 22 de outubro não foi o fechamento da porta da graça na linha geral, para aquela linha. Mas também marca também uma porta fechada. E a gente pode pegar aquele símbolo, e aquele símbolo vem também da parábola das virgens, né? Então, toda a nossa simbologia vem daquela parábola. O tempo de tardança, o clamor, a meia-noite, a porta fechada. Todos os símbolos é dessa parábola, Mateus 25. Estão ali na nossa linha de reforma. Essas marcos aí, eles diretamente se relacionam com a linha de reforma dos sacerdotes, o primeiro grupo chamado. Então, 21 de julho, na sua aplicação primária, é 2014. 2014 pega o símbolo da meia-noite, o símbolo da metade do caminho. Então, antes da gente finalizar, 21 de julho é meia-noite, clamor da meia-noite, meio do caminho entre 11 de setembro e 2019. July 21 de julho, metade do caminho. 2014, metade do caminho. is July 2020 midway between April 19th. é 21 de julho, metade do caminho entre 19 de abril e 22 de outubro? Sim, é literalmente metade do caminho. Mas o que a gente faz quando a gente faz uma aplicação? O que a gente faz? Continua literal, é literal lá, literal aqui? Lembra da apresentação que a gente fez na última semana? Quem é que faz literal para literal? Os evangélicos conservadores. A gente não faz isso de literal para literal. A gente entende que é literal para espiritual. Literal para simbólico. 2014 não tem que ser literalmente metade do caminho entre 2001, 11 de setembro e 2019. O decreto dominical também pega esse símbolo de meia-noite, metade do caminho. E o decreto dominical não é metade do caminho entre 11 de setembro e o fechamento da Porta da Graça. Se a gente acredita nisso, a gente está dizendo que vai ter 20 anos aí entre o decreto dominical até o fechamento da Porta da Graça. Então ele só pega o símbolo de ser meia-noite e metade do caminho. É o símbolo. Então a história na qual nós estamos apresentando, mas a história que a gente está... peraí. A gente faz uma aplicação simbólica, mas a história que a gente vai ver para trás é literal, ok? Então nosso primeiro passo para entender 2019, para entender as revoluções na América, nos Estados Unidos, é entender 2014 como sendo meia-noite, como sendo metade do caminho, como sendo um ponto da metade do caminho entre dois períodos de tempo. Ok? É entender o literal, mas agora é o simbólico. Então a história que a gente vai ver lá atrás vai ser literal, mas hoje é simbólico.
Uma pergunta perguntada. Qual é o dia que a gente marcaria o segundo advento naquele fractal? Alguém perguntou. Então, se a gente tiver tempo, nessa campal, eu vou tentar olhar de uma forma mais perto nessa história dos mileritas. Não para fazer uma aplicação, mas para entender essa estrutura. Se a gente conseguir colocar essa estrutura. A gente vai tentar fazer isso em outro período de tempo. Se você não se importar de segurar a pergunta, aí a gente vai voltar para isso depois. Então a gente tem que finalizar agora. Então, só para fazer uma revisão. A gente começou colocando a gente na história do fim de Israel antigo. Essa história é a nossa história-chave. É uma história de sucesso. E no fim de Israel antigo é o sucesso. E explica o fim de Israel moderno, que é um sucesso. Isso explica os 144 mil sacerdotes, levitas e netineus, esses 3 grupos. Então, a gente falou a respeito de João, do Apocalipse. Então, ali fala ali... Ela está falando a respeito dos marcos, que é aquela estrutura toda do fim de Israel antigo e o fim de Israel moderno. Ambas as histórias têm um grupo que está preparados de forma correta para completar o seu trabalho. Então ali tem João, depois dos seus tempos de angústia, depois do ano 70, que ele passa por essa experiência, todo o suporte mundano foi cortado, ele não poderia comprar, vender, um decreto de morte, ele teve ali como se fosse o segundo advento, né? A gente reconhece que o tempo de angústia do primeiro grupo é uma história entre a cruz e o Pentecostes. E aquele período ali... Então a gente entendeu que a gente também pode linkar aquilo com a experiência de Cristo no deserto, depois de 30 anos de preparação para o sacerdócio. Então a gente comparou eles ali, o tempo de angústia de Jacó, a gente alinhou isso com a história depois da cruz, que é o tempo de angústia para o primeiro grupo, e depois a história do deserto, depois dos 30 anos de preparação e o batismo, que é de Cristo. A gente colocou onde a gente está nesse período de tempo, então a gente foi para o sonho de Ellen White, e a gente começou a descrever o que significa que todo o suporte mundano é tirado nesse período de tempo. A gente viu por que a gente teve suporte mundano nesse período de tempo. A nossa bagagem do adventismo que na verdade era uma bagagem dos evangélicos apostatados protestantes. Mas no início a gente tava com esses daí, mas Deus teve que trabalhar no início de uma forma especial. Mas então depois ele nos dá as cordas, que é a metodologia de parábola, que viaja com a gente através daquele período de tempo, e a gente tem que segurar naquelas cordas. A gente começa primeiro só segurando com as cordas, a gente tem confiança ali onde os nossos pés estão, a gente tem confiança nos nossos sapatos e a forma na qual eles grudam no chão, e então a gente perde essa confiança, a gente tem que remover os sapatos. E então a gente tem que remover as nossas meias. Então a gente está descalço. E a gente vê que os pés começam a sangrar. E isso começa a machucar. E essas cordas continuam a crescer de forma que a gente não consegue mais segurar com uma mão. Agora você tem que abraçar ela com o corpo todo. E aí você chega ali num abismo. E esse abismo é descrito na linguagem de Jesus no Getsemane, também da experiência de Cristo no deserto, quando ele não tinha mensagem, quando ele não tinha uma mensagem, não tinha pão. E ali eles têm que, para que eles pulassem ali esse quiasma, eles não tinha nenhum suporte para isso. A única seguridade foi nas linhas, na metodologia de parábola, que eles tiveram que segurar tudo. Isso é eficiente. Não é tempo para dizer. Você está repetindo que a gente já ouviu, então não vou escutar.
Ela tá dizendo, isso daí é perigoso, a gente precisa ter fé. E ter fé nessas linhas que a gente já aprendeu. E nesse ponto, todo mundo começa a questionar o que segura as linhas. E aí eles têm que perceber e reconhecer, primeiro de tudo, a experiência na história passada não pode ser esquecida. Eles têm que reconhecer que Deus é que segura as linhas. Uma vez que eles confiam nisso, essas linhas vão levar eles para o outro lado nesse tempo de angústia. A gente entende que o povo sai durante todo esse percurso. São apenas as linhas que vão nos conduzir para o outro lado. Então a gente começou a revisar essas linhas, a gente começou a discutir o que nos segura nesse movimento. Isso não é... peraí, maus entendimentos sobre o reino de Deus, essas coisas, são representadas como sendo essas coisas dos earthly supports, que são suportes mundanos, entendeu? Os nossos maus entendimentos e tudo mais. Ou a gente confia nas linhas e nas parábolas, ou a gente vai ali e cai no abismo, segurando no nosso entendimento errado da natureza do reino. Okay? Como eu já expressei antes, tem mais de um erro relacionado à natureza do reino. Tem mais de uma vala. Tem 2 valas para cair. Okay? Que são aquelas que eu descrevi, o liberalismo completo e o conservadorismo. Então a gente voltou Então a gente começou a revisar as nossas linhas. A gente voltou para Atos 27. E a gente mostrou como que a linha das instituições e a linha dos 144 mil nos mostram esse avolumar de uma mensagem que adverte a instituição que está prestes a naufragar, decreto dominical. E também para os 144 mil ali, né? Isso nos ajude a entender o que é esse marco e como se preparar para esse marco, o decreto dominical. Esse aumento de conhecimento vem exatamente no tempo ali, em 2019, entendendo que a mensagem de igualdade tinha implicações para o decreto dominical, para o pecado dos Estados Unidos. Ok? Quando a gente estabeleceu isso em Atos 27, a gente então a gente começou a revisar ali a linha das revoluções. E eu quero que a gente volte, que antes da gente entender as revoluções, a gente teve que primeiro entender como que a gente chegou a essa questão das revoluções. Como que a gente faz 2014, metade do caminho, meia-noite. 2014, e depois que a gente entendeu como que a gente chega nessa história de meia-noite, aí sim a gente pode chegar na história literal das revoluções. E aí a gente vai continuar isso amanhã. Por favor, as pessoas terem perguntas, a gente vai estar olhando mais a respeito da linha de Israel moderna, a história dos mileritas. Porque a gente precisa nos colocar ali depois de 22 de outubro. A gente precisa entender as 2 linhas para essas histórias. A gente está depois de 22 de outubro. A gente também está depois de 1861. São 2 linhas do fim de Israel antigo. A gente está depois do batismo e também a gente está depois da cruz. Então a gente particularmente quer deixar essa campal com aquelas 4 linhas ali colocadas, estabelecidas. Mas primeiro a gente tem que falar ali das evoluções. Se você ajoelhar comigo, a gente vai finalizar com uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos. Senhor, a gente sabe que muitos estão sofrendo nesse período de tempo, as pessoas estão sofrendo de formas diferentes, com diferentes batalhas. E a gente sabe que a gente ainda está segurando os nossos pecados antigos, assim como Jacó, que a gente precisa remover esses pecados para ter vitória
e que a gente possa confiar na sua liderança. O Senhor nos guiou de forma correta nesses 30 anos, e a gente ainda não está preparado. Eu oro, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar. Nos ajude a ver o que a gente precisa, que a gente possa submeter para a sua mão guiadora. E mesmo que machuque, mesmo que nosso pé sangre, mesmo que a gente sue, eu oro ao Senhor que a gente possa confiar na sua liderança, e eu oro por todos aqueles no movimento, ao redor do mundo, que estão se encontrando hoje, e aqueles que também não podem se encontrar. Pai, o horário é tarde em alguns locais na Europa, na África. A gente sabe que não é todo mundo que pode participar ao redor do mundo, por causa dos tempos de horário e internet também. Mas eu oro que eles possam ser capazes de se ancorar nessas linhas, e que nós, como irmãos e irmãs, aqueles que entendam, que possam ajudar a estabilizar, a estar estável para aqueles que estão lutando com isso. Que a gente possa entender, que a gente possa ver a nossa responsabilidade, Pai, nossa responsabilidade pessoal nesse movimento, Pai. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.